Olá, alunos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que você está assistindo essa videoaula, mas nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante, que é a organização dos seres vivos. Como é que as células e os organismos, os seres vivos vão se organizar. Só relembrando, sobre algumas características importantes do que vai identificar do que é um ser vivo. Nós falamos que essas características são 5: as células, o metabolismo, a resposta aos estímulos, a evolução e as células, certo? Principalmente aqui, eu quero que vocês relembrem a resposta aos estímulos, que são como que os organismos vivos vão responder a estímulos no meio ambiente, tá? As nossas células, elas são importantíssimas, contém principalmente o nosso material genético e para várias funções do nosso organismo. Só lembrando que essas nossas células, elas não se encontram de forma isolada no nosso corpo, tá? Mas elas vão estar organizadas em diferentes níveis. Então, nós vamos ver aqui nesse esquema como é que é a representação dessas células organizadas, né, em diferentes níveis, como é que elas vão se organizar. E nós vamos ter como base aqui o nosso sistema digestório, tá? Então, nós vamos ter aqui um organismo, tá? Pode ser você aí, vamos ter como exemplo. Então, o organismo é o conjunto de todos os sistemas. O que é o sistema? Nada mais é do que um grupo de órgãos que vão atuar de maneira integrada, de maneira em conjunto, para determinado papel. No caso aqui, vai ser o sistema digestório, tá? Então, o sistema digestório vai ter um conjunto de órgãos que vão atuar aí para poder digerir toda a alimentação que você consome. E vamos ter os órgãos específicos desse sistema, no caso aqui, o estômago, por exemplo. Então, o estômago é um órgão que vai atuar na digestão química desses alimentos. Lembrando, você é um organismo, tá? Que pode ser qualquer espécie, e aqui pode ser animal, vegetal, é um organismo, tá? Que vai ter o seu sistema, que nada mais é um conjunto de órgãos que vão desempenhar um determinado papel. No caso aqui nós estamos falando do sistema digestório. Os órgãos, né? Nesse caso aqui específico desse sistema digestório é o estômago. Os tecidos, o que são os tecidos? Nada mais é do que grupos de células especializadas que atuam em conjunto na realização de determinadas funções. No caso aqui, os tecidos, a parede do estômago é composta por tecido muscular. Nós vamos ter tecido epitelial, tecido muscular, tecido conjuntivo, nós vamos ter vários tipos de tecidos, tá? Só que, como eu falei para vocês, são grupos de células especializadas. No caso aqui do sistema digestório, vai ser o tecido muscular. E, por fim, a nossa unidade estrutural fundamental, a nossa célula. Então, basicamente é o seguinte, as informações contidas aqui nessa ilustração representam os níveis de organização. De forma decrescente, nós vamos ter o que? A nossa célula, que é a unidade estrutural funcional do corpo humano. Depois, essas células aqui vão formar os nossos tecidos. Nós temos vários tipos de tecidos. Nesse caso aqui, vai ser o tecido muscular, que é o que está na parede do estômago, tá? Porque nós estamos falando do sistema digestório. Mas nós vamos ter o tecido epitelial, por exemplo, ou o tecido conjuntivo. Então, nós vamos ter vários tipos de tecido. Inclusive, na biologia, nós temos uma disciplina chamada histologia, ou seja, estudo dos tecidos. Esses tecidos vão formar os órgãos, que são estruturas do nosso corpo humano, formadas por diferentes tipos de tecidos. E cada sistema vai ter o seu respectivo órgão. No caso aqui, o sistema digestório vai ser quem? O estômago. Esses órgãos vão compor o sistema, tá? E aí nós vamos ter vários tipos de sistema. E por fim, o organismo, né? O objeto de estudo aqui
a última organização, vamos dizer assim. Então, como eu falei para vocês, nós vamos ter vários sistemas, nós não vamos ter só o sistema digestório, nós vamos ter outros tecidos que vão estar atuando em conjunto e de maneira integrada para o bom funcionamento do organismo. Então, para que você funcione corretamente, esses sistemas aqui, eles têm que estar atuando de forma integrada. Alguns exemplos aqui, nós temos o sistema respiratório, que vai ser responsável pelas trocas gasosas do meio interno do organismo com o meio externo. Nós vamos ter o sistema cardiovascular, o linfático, o sistema genital, ou também chamado de reprodutor, que nós vamos ter aqui o feminino e o masculino, tá? Nós vamos ter o sistema urinário, à esquerda, feminino, e à direita, o masculino, que vai ser responsável pela filtragem do sangue e a produção da urina. Então, além dos sistemas mostrados aqui, nesse quadrinho, nós vamos ter outros, como, por exemplo, o esquelético, o muscular, o nervoso, importantíssimo, tá? O endócrino. Então, o sistema muscular e o esquelético funcionam o quê? Na movimentação e na sustentação do corpo. E o nervoso, que é importantíssimo, vai ser aquele que vai coordenar os demais sistemas. É como se ele fosse aqui o chefão. Então, ele coordena os demais sistemas, certo? Esse aqui, principalmente, ele atua na geração de respostas e estímulos do meio interno e do meio externo, tá? Bem como na produção de diferentes substâncias como os hormônios. Como eu falei para vocês, o nervoso vai atuar nos demais sistemas, tá? Esse, inclusive, vai ser o objeto de estudo para o próximo capítulo que nós vamos ver agora. Capítulo 4, tá? Capítulo 7 do nosso querido módulo 4 aqui, nosso último módulo. Pois bem, quando vocês vão jogar o jogo da memória, eu tenho certeza que todos já jogaram esse jogo. Qual é o funcionamento do jogo? Como é que é o proceder do jogo? Você tem lá várias cartas com várias imagens. E qual é o objetivo? Você tem que se recordar, certo? Você tem alguns minutos ou alguns segundos para visualizar onde é que está a imagem, a posição em que a imagem está. Depois você vê essa carta e você tem que achar onde cada uma está, qual é o par de cada uma, certo? Bom, qual é o principal sistema envolvido aqui nessa ação? Nós vamos ter o sistema muscular, nós vamos ter o sistema esquelético e nós vamos ter o sistema nervoso que vai atuar aqui nessa ação de jogar. Então, percebam que nós temos 3 sistemas atuando em conjunto para a realização dessa ação, certo? Principalmente o nervoso aqui, ele vai coordenar o movimento. Além disso, você teve que utilizar quais são os principais sentidos do corpo humano utilizados para a realização desse jogo. Qual é a principal ação que você fez? Qual é o principal sentido? A visão, porque você teve que olhar alguns segundos, visualizar, e aí o principal sentido que você utilizou aqui foi a visão, além do tato, né? Pois bem, cada sistema do corpo humano ele tem um papel no seu organismo, como eu falei para vocês. Sistema digestório, digerir o alimento. Sistema respiratório, trocas gasosas. Sistema reprodutor ou genital, reprodução e hereditariedade, certo? No entanto, para que esse corpo funcione adequadamente, é necessário que esses sistemas estejam integrados, estejam de acordo, estejam em conjunto. Mas como é que é feita essa interação
entre os sistemas do nosso corpo humano. Você sabe como é que é feito? Isso é possível graças ao sistema nervoso e às glândulas endócrinas, que vão coordenar, ou seja, o sistema nervoso vai coordenar, vai enviar estímulos, impulsos nervosos, ou seja, os neurônios vão se comunicar para que as ações sejam realizadas. E o sistema endócrino vai regular, então, essas atividades de diferentes órgãos, enviando informações a diferentes partes do corpo. Então, os neurônios vão atuar nessa transmissão de informações, tá? Para que esses organismos, esses sistemas atuem de forma integrada, como eu falei para vocês. É como se ele fosse aqui o chefão, certo? Então, as glândulas endócrinas, elas vão enviar essas informações por meio de algumas substâncias que são chamadas de hormônios. Gravem bem essa palavra aqui, tá? Hormônios, que elas vão ser eliminadas na corrente sanguínea. O sistema nervoso, por sua vez, ele vai enviar as informações de diferentes partes do corpo por meio dos seus impulsos nervosos. Então, perceba, os hormônios eles vão ser liberados na corrente sanguínea. Em contrapartida, o sistema nervoso vai utilizar um mecanismo chamado impulso nervoso. Importantíssimo também. Porém, antes que a gente estude sobre o impulso nervoso, vamos ver como é que é o sistema nervoso, tá? O sistema nervoso ele vai ser responsável por coordenar e controlar o funcionamento de diferentes partes do corpo humano. Ele é o chefão, vai comandar aí as informações que vai garantir o bom funcionamento do organismo, permitindo a realização de diferentes atividades. Então, olha só, nós temos aqui o ponto A. O ponto A aqui, essa partezinha A, destaca a influência para alguns órgãos, como, por exemplo, o controle da frequência cardíaca. Depois, atua na percepção e interpretação de odores, tá? Depois, controla a frequência respiratória. Depois, ele influencia na liberação da bile pelo fígado, o qual auxilia a digestão de gordura. Depois, nós temos aqui a influência na reprodução da urina. Atua na percepção e integração de estímulos táteis, térmicos e interfere também na produção de suor e na ereção de pelos, tá? Além disso tudo, olha só, percebam como se ele fosse o chefão, tá? Eu tenho aqui, enviou os comandos e atua nos demais órgãos e sistemas. Então, o sistema nervoso ele auxilia na percepção do ambiente, interpretando seus estímulos por meio dos sentidos do corpo. Já que nos familiarizamos com o sistema nervoso, agora sim nós vamos falar sobre o tão falado e importantíssimo impulso nervoso. Nós temos aqui uma ilustração que representa situações do cotidiano que todos nós já passamos por isso. Então, nós temos aqui um casal, tipo um pai e a filha. E aí, a filha diz o seguinte: nossa, papai, como esses carros são barulhentos. Então ele diz: veja, Ana, o sinal está verde, agora podemos atravessar a rua. Sim, papai. Então, na primeira cena, que sentido do corpo humano a Ana utilizou para perceber o som dos automóveis? Ora, a própria pergunta aqui já diz, né? A audição. Então, a audição foi o principal sentido que ela percebeu aqui para representar essa situação. Que sentido o corpo humano, o pai da Ana, utilizou para identificar o movimento em que eles poderiam atravessar a rua em segurança? A visão. Então, nós temos dois sentidos utilizados nessa situação. O primeiro deles, o som, né? No caso, a audição. E o segundo foi a visão. Então, quando o sinal
pegando aqui o gancho dessa situação. Então, quando o sinal do pedestre abre, o pai da Ana começa a atravessar. Então, ele diz para sua filhinha, vamos, Ana, depois que ele percebeu que o sinal estava verde para poder atravessar. Essa ação que eles fizeram envolveu uma sequência de eventos, tá? Então, o primeiro, o pai da Ana, ele vai observar o sinal. Quando ele verifica que o sinal está verde, ele então manda essa informação ao encéfalo, tá? O encéfalo é um órgão aí responsável, pertencente ao sistema nervoso, tá? Então, à medida em que ele teve seu sentido de visão, percebeu essa situação, enviou a informação ao encéfalo. Depois, essa informação, então, ela é interpretada, gerando uma resposta. Qual foi a resposta que ele recebeu? De movimentação, né? Então, essa resposta é enviada aos músculos das pernas. Então, perceba, eu tive aqui o sentido da visão, essa informação foi enviada, então ele percebeu que o sinal estava verde para poder atravessar. Então, essa informação de permissão para atravessar a faixa de pedestre foi enviada para o encéfalo. O que o encéfalo fez? Enviou, interpretou qual era o comando e enviou para os músculos da perna, permitindo então que o pai da Ana pudesse andar. Então, perceba a sequência de eventos envolvida na ação em que o pai da Ana fez para fazer o trajeto que ele precisava. Então, essa sequência de eventos, ela depende dos impulsos nervosos, tá? Então, percebam, por trás de todo esse comando aqui estão os nossos queridos impulsos nervosos, que vão transmitir essas informações até o encéfalo. Então, primeiro eu tive a visão, eu transmiti essa informação até o encéfalo por meio dos impulsos nervosos. Então, e dele para as demais partes do corpo humano, certo? Então, percebam o quão importante são os impulsos nervosos que vão permitir essa comunicação. É como se o impulso nervoso fosse, eles são nada mais do que correntes elétricas, tá? Os impulsos nervosos são correntes elétricas originadas durante a entrada e a saída de determinados compostos químicos do interior das células especializadas de determinados sistemas. Essas células especializadas aqui, elas são chamadas de neurônios, tá? Então, eu tenho aqui como é que é o nosso querido neurônio, tá? Então, eu tenho aqui o corpo celular, que é a região do neurônio na qual localiza o núcleo e as estruturas celulares, tá? Essas outras estruturas, elas são organelas como mitocôndrias, lisossomos e complexos golginianos, tá? Eu vou ter também os dendritos, essa partezinha aqui ó, que vocês estão vendo, que parece galhos de árvore ou raízes, são chamados de dendritos, tá? Os dendritos, eles são prolongamentos ramificados e bem curtos que partem aqui do corpo celular, dessa região do neurônio. Então, eu tenho aqui, ó, corpo celular, eu vou ter os dendritos, ó, os dendritos que parecem essas raízes, e eu vou ter, falta cor aqui, o axônio, que é essa partezinha aqui todinha aqui, ó. O axônio é um prolongamento, tá? Que geralmente é bem maior do que os nossos queridos dendritos aqui, que parecem raízes. E eu vou ter também a bainha de mielina. Ela vai revestir todo esse axônio. Então, eu tenho o axônio e eu tenho a bainha de mielina, que vai revestir esse axônio. Ela vai aumentar a velocidade de condução dos impulsos nervosos. A bainha de mielina vai permitir a velocidade
dos impulsos nervosos, tá? Ou seja, das correntes elétricas. Os neurônios, eles se comunicam para transmitir o impulso nervoso. Então, eu tenho aqui correntes elétricas se comunicando com outros neurônios, tá? Então, os neurônios, eles são as células do sistema nervoso que são especializadas em transmitir esses impulsos nervosos. Quais são as células do impulso nervoso? Os neurônios. Geralmente, esses neurônios eles vão estar próximos uns dos outros, eles não vão se encostar. Então, eles precisam estar bem próximos para que a transmissão de informações esteja correta, certo? Aí vocês podem estar se perguntando, sim, professora, como é que ocorre de fato essa transmissão do impulso nervoso? Calma, deixa eu iniciar as chaves. A gente vai falar agora. Olha só, esse impulso nervoso ele vai ser transmitido entre o axônio e o dendrito. Então, entre o axônio de um neurônio, tá? No caso aqui, ó, esse finalzinho. Lembra aqui que eu tenho esse axônio e a bainha de mielina, tá? Então, aqui, ó, no finalzinho do axônio e nos dendritos de outro neurônio. Então, o primeiro neurônio ele vai liberar compostos químicos, também chamados de neurotransmissores. Tá? Esses neurotransmissores, alguns muitas vezes podem ser hormônios, tá? Como, por exemplo, a adrenalina. Então, esses neurotransmissores eles se ligam ao dendrito do neurônio seguinte, tá? Então, esses neurotransmissores são transmitidos aqui entre os axônios, tá? Até os dendritos. Então, transmite os dendritos do neurônio seguinte. O segundo neurônio, ele vai gerar um impulso nervoso, onde vai percorrer os dendritos e o corpo celular e também o axônio, até atingir aqui, ó, o ponto final. Até atingir o final do axônio. O impulso nervoso ele vai ser transmitido a outro neurônio e assim sucessivamente. Então, eu tenho aqui neurotransmissores, tá? Passa pelo axônio até os dendritos, que vai emitir o impulso nervoso para os demais neurônios e assim sucessivamente. Então, além dos neurônios, o sistema nervoso é formado pelo gliócitos, tá? Também conhecido como células neuróglia ou células da glia. Essas células elas são bem menores do que os demais neurônios. Eles não vão conduzir os impulsos nervosos, mas eles são mais numerosos e podem se multiplicar, tá? Células da glia ou neuróglia. Então, as células da neuróglia ajudam a manter e proteger os neurônios e produzem a bainha de mielina, entre outras substâncias. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui uma fotografia microscópica de um neurônio. Olha aqui o corpo celular, tá? Eu tenho, então, os dendritos e o axônio. Dendritos, percebam aqui, ó, pelo formato. Aí depois eu tenho os axônios, certo? Bainha de mielina e tal. Bom, espero que tenha entendido, tá? Como é que ocorre esse impulso nervoso. Eu vou mandar um videozinho para vocês depois, para vocês visualizarem melhor como isso ocorre, tá bom? Para vocês visualizarem. Na próxima aula nós vamos falar então sobre a organização do sistema nervoso. Também temos a divisão do sistema nervoso, tá? Nos vemos na próxima aula. Um abraço.